Glória a Deus. Boa tarde a você. A paz do Senhor Jesus Cristo seja na sua vida. Tudo que foi falado, tudo que foi dito, tem maior importância se você colocar em prática a mensagem do Evangelho. Porque nós não viemos mostrar para você nada que está oculto, nada que está em verdade, mas sim a verdade que vem de Jesus. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Poucos encontram este caminho, poucos que conseguem entrar na vida que é Jesus e ter a verdade que nele somente há. Por isso que a Bíblia fala: arrepende, converta-se dos seus maus caminhos. Em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome humilhar e orar e buscar a minha face e se converter de todos os seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, o homem que tem que clamar a Deus, você não precisa que nós oremos por ti, só você dobrar os seus joelhos, porque Jesus deu livre acesso a qualquer homem, qualquer ser humano. Lá em Hebreus diz que nós na oração, nós entramos com intrepidez no Santo dos Santos e adentramos no trono do Pai para conversar diariamente com Deus. Então, tem que converter, tem que nascer de novo da água e do Espírito. Assim vem a ousadia, a fortaleza, o conforto e o consolo do Espírito de Deus e as consolações que admoestarão a vida de todo aquele que confia no nome sacrosanto de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Deus é o poder para a salvação. O Evangelho de Cristo para converter o homem em nova criatura. Porque enquanto você não nascer de novo, enquanto você ainda não recebeu esta promessa que Jesus havia feito, que é a promessa do Espírito Santo de Deus em sua vida, você ainda é considerado como criatura, conhecido como criatura de Deus. E para sua informação, batismo não é quando você vai na igreja católica e o padre te derrama a água na sua cabeça e faz o sinal da cruz. Ainda quando você é uma criança inocente, uma criança que não tem conhecimento de nada, não sabe o que é bom, o que é mal, não sabe o que é pecado, o que não é pecado, isso não é batismo. A Bíblia diz que batismo é arrependimento, é a remissão de pecados. Então, uma criança ela não pode auto se responder pelo aquilo que ela ainda não cometeu, mas ela é uma criança, é uma pessoa, porque já nasceu no corpo do pecado, o velho Adão. Então, já nasceu com o status de Adão, já nasceu com o pecado no corpo, porque o nosso corpo, ele é o corpo do pecado. Mas a Bíblia diz que se nós confessarmos nossos pecados, se andarmos na luz, como Ele na luz está, e termos comunhões uns com os outros, o sangue do seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado. Então você tem que confessar o seu pecado, o pecado que você comete entre quatro paredes, o pecado do adultério, o pecado que você faz, que ninguém tem conhecimento, somente você e Deus, mas você tem que lançar aos pés de Jesus, porque Ele é poderoso para te perdoar. Ele tem poder para te purificar de toda injustiça que você comete. Não existe pecado grande, pecado menor. Para Deus é pecado, para Deus tudo é pecado. O profeta Isaías escreveu que o pecado causa a divisão entre a criatura e o Criador, entre o homem e Deus. O pecado faz uma barreira espiritual que você não consegue enxergar, porque o pecado te cega, o pecado te deixa sua mente cauterizada e você não consegue mais compreender. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios, no capítulo 4 e versículo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandeça sobre eles, e assim a glória de Cristo se manifeste em cada um que creu. Crê no Evangelho, crê em Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. O Evangelho de Jesus é muito além daquilo que nós imaginamos, é muito além do que já tem sido ouvido, falado, porque o Evangelho de Deus, ele tem poder para transformar de corpo e alma e espírito, uma alma que está sedenta, uma alma que está carente. Muitos andam nesta vida, não sabe para onde vai, anda sem rumo, sem destino, estão somente ocupando a terra inutilmente. Jesus falou, porque a árvore que não produz fruto, essa árvore vai ser cortada, vai ser lançada nas trevas exteriores. Ali o fogo não apagará e o bicho não morrerá. Então,
Todo homem que ocupa esta terra que inutilmente não produz fruto para a vida eterna, não produz frutos dignos de arrependimento, ele está ocupando a terra inutilmente, e a qualquer momento vem o cortador e vai cortar esta árvore e vai lançar nas covas exteriores. Lá no inferno, Jesus disse que o fogo não apaga, e as pessoas pensam que o inferno não existe. Cuidado para que você não seja enganado. O diabo, pouco a pouco, ele infiltra as suas doutrinas satânicas, diabólicas, as doutrinas que vêm lançadas no cinema, e as pessoas se admiram muito. Ah, porque lá no cinema vai ter Avatar, vamos lá assistir aquele filme maravilhoso que vai ser lançado, e as pessoas se iludem com essas doutrinas do diabo. Vamos lá no cinema, porque hoje vai ter um filme que vai contar a história do passado, vai contar a história dos nossos antepassados, vai contar a história do que aconteceu há muitos anos atrás, e as pessoas caem nessa fábula, nessa ideologia humana. Arrependei-vos, não deixa que ninguém vos engane. Se você não tem Bíblia, compra uma por amor à sua salvação, por amor à morte de Cristo na cruz, porque nas Escrituras, Jesus falou em João 5,39, examine as Escrituras, porque você encontra nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Mas se o homem não tem tempo para ler a Bíblia, e ainda fala que tem Deus no coração, hipócrita, fariseu, como você pensa que escapará da condenação do inferno? As pessoas pensam que somente ter Deus no coração, somente falar que Deus está na vida dele, já é suficiente. Um dia desse eu estava no meu trabalho, e estava saindo lá daquela igreja do padre Marcelo Rossi, estava saindo a remana, o pessoal que ali vai frequentar a igreja, e eu perguntei para um daqueles homens que estava saindo daquela missa, e eu perguntei para ele, cadê a sua Bíblia? E ele falou para mim, para que Bíblia? Para que Bíblia? Paulo escreveu em 1 Coríntios 10 e 11, que tudo quanto foi escrito neste livro, foi escrito para o nosso aviso. E o cidadão ainda vem me dizer, para que Bíblia? Eles pensam que só ir na missa e ouvir o que o padre está dizendo já é suficiente. Eles pensam que somente ir no culto, ouvir o que o pastor falou, já é o bastante. Este povo com os lábios honra Jesus, falam que tem Deus, falam que anda com Deus, acha que fazer sinal da cruz já está sendo protegido, acha que andar com um crucifixo no pescoço já está sendo protegido. Você está carregando um símbolo de maldição, porque essa aí foi a arma que matou o Filho de Deus, e você desfila para lá e para cá, achando uma coisa bonita, uma coisa muito linda. Se fosse um revólver que tivesse matado o seu filho, você não andava desfilando pendurado no pescoço. Mas como é uma arma que matou o Filho de Deus, as pessoas não estão nem aí. Pensam que isso é um símbolo de bênção, mas a Bíblia diz que maldito é o homem que faz uma imagem e coloca no seu lar. Maldito será no campo, maldito será na cidade, maldito será o fruto do seu ventre, maldito será o pão, maldito será ao entrares, maldito será ao saíres. Mas a ignorância do homem é tanta, que quando ouve alguém falar do evangelho verdadeiro, eles viram as costas, tapam os ouvidos para não ouvirem a verdade, porque preferem acreditar no padre, preferem acreditar no Papa Francisco, preferem acreditar no pastor Silas Malafaias, no pastor Edir Macedo, no pastor Valdomiro Santiago, preferem acreditar em toda a raça de pastores, em toda a raça de padres, mas não querem acreditar nos verdadeiros do Senhor Jesus Cristo, não querem acreditar na Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que o homem, ele é ignorante. Em Atos capítulo 17, Paulo diz, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecidos,
que esta humanidade ainda não conhece, porque só conhece o Deus da Igreja Católica, só conhece o Deus da Universal, só conhece o Deus da Assembleia de Deus, só conhece o Deus da Deus é Amor, mas o Deus das Escrituras Sagradas, este povo não tem conhecimento. O Deus dessas igrejas profanas, essas igrejas que só pensam em reinos terrestres, eles só pregam e não vivem o que pregam, só adoram a Jesus com os lábios, mas o coração está longe de Deus, o coração está voltado às coisas materiais. Você faz pergunta para cada pastor, cada padre, para você ver se ele não vai dizer para você que não tem carro, que tem casa, que tem mais casa e tem outra casa, porque não se contenta com o que tem. Paulo escreveu em 1 Timóteo 6, visto que nada trouxemos para esta vida e nada nós levaremos dela, mas nós devemos nos contentar com o que temos. Glória a Deus, aleluia. Isso também serve para a gente, porque se nós estamos pregando aqui e não viver o que nós estamos pregando, nós vamos de dar conta no grande dia. Nós não viemos aqui pedir o seu dinheiro como Silas Malafaia faz, nós não viemos pedir o seu dinheiro como o Papa Francisco faz, nós viemos aqui pregar Jesus Cristo, a salvação que só tão somente há no nome dele. A Bíblia diz em Atos 4 e versículo 12, nenhum outro nome há dado debaixo dos céus pelos quais o homem será salvo. É só Jesus que salva o homem da condenação que há de vir, o inferno. Só Jesus tem poder para te salvar, para te libertar, para te convencer, para te restaurar, para te restituir, para te governar, para te direcionar aos caminhos santos de Deus e para te convencionar. Não vos conformeis com este mundo, nem nas coisas que neste mundo há. E Paulo ainda continuou falando, esses pois que vós honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então, esse Deus que você anda na boca dizendo que tem no seu coração, é esse que nós estamos pregando, para que você seja alertado, que Ele não só quer somente o seu coração, como açougueiro somente pede, porque quem pede coração é só açougueiro. Deus não é açougueiro, e Deus também não é agiota. Deus é santo, sede santo como santo é o vosso Deus. Então esse Jesus que você fala que tem no seu coração, nós estamos pregando para que seu entendimento seja aberto quanto a este nome, porque este nome é muito além daquilo que você pensa, imagina, ou até tenta imaginar, porque o nome de Jesus é um nome poderoso. Jesus falou que no nome dele, vocês expulsarão enfermidades, vocês dirão aos espíritos malignos, sai deste corpo, porque este corpo, este templo, é morada do Santo Espírito de Deus. Se você tem enfermidade, vem aqui para que nós venhamos orar por você, e essa enfermidade vai sair do seu corpo, porque no nome de Jesus, sai toda enfermidade. Se você não consegue acreditar, venha pela nossa fé. Aí Paulo continuou falando, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não está nessas igrejas aí que vocês estão indo todos os dias, a maioria do povo vai. Deus não faz parte de templos feitos por mãos de homens, porque João 4, a Bíblia diz que Deus é Espírito. Você não vê Ele, mas você sente a presença do Espírito de Deus, porque Jesus falou que o homem, quando nasce da água do Espírito, ele é guiado, ele é governado, ele é direcionado pelo Espírito de Deus. Assim como o vento assopra de um lado para o outro, nós só ouvimos a voz do vento, mas nós não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você não está ouvindo o vento soprar, você não sabe de que direção ele vem exata. Assim é como o homem, quando nasce do Espírito da água, ele é dirigido pelo Espírito de Deus. O Deus que fez o mundo e todas as coisas que há nele, a Bíblia diz em Colossenses que tudo foi feito por ele, com ele, nele, para ele são todas as coisas. Tudo é para Jesus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor da nossa vida, é Ele que nos dirige, é Ele que nos governa. Se o homem andar com Deus aqui na terra, será um homem prudente, um homem íntegro e um homem sincero, porque homem sincero, ele não tem prazer em falar mentira, homem sincero, ele tem prazer em falar a verdade. O homem de Deus, ele fala que o homem que está no pecado, se ele não se arrepender, ele vai morrer e vai para a condenação. Hebreus 9, 27, está ordenados, não está, e não vai acontecer purgatório nem em reencarnação. Está ordenados, é uma ordem que Deus deu
para todo homem. Quando Adão pecou no jardim do Éden, Deus ordenou para ele, e ele morreu, porque Deus falou assim: nunca mais, Aleluia. nunca mais Glória, glória a Deus, aleluia. o homem vai ter o meu espírito sobre a vida dele, por causa de uma ação que Adão não quis obedecer às ordenanças de Deus. E é visto que Deus falou assim: o homem não é mais digno de ter o meu espírito sobre a vida dele. Mas Deus, Ele conhece tempo, Ele conhece a estação de tempos. Deus conhece metade e tempo e mais tempo. Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Deus conhece tudo. Todas as coisas são conhecidas dele. Até os animais conhecem a voz do Criador, mas o povo, eles não conhecem a voz de Deus. A Bíblia diz lá no profeta Isaías que o jumento conhece a manjedoura do seu dono, o boi conhece a voz do seu dono, mas o meu povo não me entende, não tem conhecimento de Deus. Conhecimento deles é somente de assistir artistas de futebol, artistas de cinema, artistas das músicas. As pessoas só conhecem falar de Neymar, só conhecem falar de Cristiano Ronaldo, só ouve falar de Messi, só ouve falar de Anitta, só ouve falar de Luan Santana, mas não conhece quando fala de Jesus. Jesus é esse que consegue e tem poder para transformar o homem, porque ele veio para dar vida ao que não tem vida. Ele veio resgatar a alma que está sedenta no pecado. Arrepende enquanto é tempo, porque hoje, se você ouvires a voz do Espírito de Deus, não faça como o povo lá do Egito, não faça como nossos pais, como a Bíblia diz lá em Hebreus, que eles ouviram, mas murmuraram, pela incredulidade, não entraram na terra prometida e foram consumidos pela ira de Deus. A Bíblia diz em Hebreus 10, versículo 31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas eu acho muito bom você cair nas mãos de Deus, do que você cair nas mãos do diabo. Porque se você cair nas mãos do diabo, você vai ir para o inferno. Mas se você cair nas mãos de Deus, Deus vai te moldar, Deus vai te lapidar, Deus vai te reestruturar, Deus vai te fazer uma nova criatura. Porque Deus amassa o barro, Deus molda o barro e Deus faz como Ele quer, para que ele ande diante de Deus digno, honesto, fiel, com fidelidade à palavra de Deus. Nem tampouco é servido por mãos de homens. Deus não é servido por homem, mas o homem ainda continua na ignorância. Irmãos, entende uma coisa: o Velho Testamento é para o povo judeu, o Novo Testamento é para o povo que Jesus escolheu. A Bíblia diz em Tiago 2:5, porventura não escolheu Deus as coisas pobres, os homens pobres deste mundo, para se tornarem ricos na fé? A herança que Deus prometeu a Abraão foi uma vida bem-sucedida, uma herança farta, mas a herança que Deus, através do seu Filho que nos prometeu, é vida eterna. Mas o povo só busca Deus quando estão na situação difícil da vida, quando eles estão lá no leito do hospital. Aí eles lembram que existe um Deus que fez o mundo, que fez os céus e a terra. Mas possa ser que seja tarde demais para você, porque a Bíblia diz em Salmo 150 e versículo 6, todos quantos têm fôlego de vida, louve e exalte a Deus. Mas o homem usa esse fôlego de vida que Deus deu a ele só para cantar Racionais, só para cantar rap, só para cantar funk, prestando adoração ao diabo, o Deus desse século. O seu fôlego de vida é para você bem dizer o que vive e reina para todo século, Jesus que vive eternamente. A adoração que o homem tem no seu coração é para adorar Ele. A Bíblia diz em Deuteronômio, no capítulo 6 e versículo 5, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o seu entendimento, com todas as suas forças e de toda a sua alma. Se você for amar Deus só por 10%, você não ama Deus de todo o seu coração, porque o dízimo que você dá, 10%, não é o amor que você oferece para Deus de todo o seu coração. Porque se Deus falar para você, como falou para aquele jovem rico em Lucas 18:18, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem me segue e terás um tesouro no céu.
Silas Malafaias abaixaria a cabeça porque tem muitas propriedades. Propriedades é pouco, ele tem mansão, não sabe nem o que é barraco, não sabe nem o que é casa de lona, porque nunca viveu em tal situação. Mas se Jesus falar para ele, vende tudo e dá para os pobres, porque Jesus falou que os pobres vocês terão todos os dias da sua vida, mas a mim vocês não terão. Em Mateus 7, 13 e 14 diz: entrai, porfiai por entrar pela porta estreita, porque apertado é o caminho que conduz à vida eterna, poucos que encontrem. E porque espaçoso e grande a porta, e muitos são os que entram por ela. A porta da perdição, a porta da vaidade. Segura ali, ó, pra você sair, tá? Esta muitos têm entrado por ela, mas não querem entrar na porta estreita, porque a porta estreita é Cristo. O homem que renunciar a seu próprio ego, a sua própria vida, ele é digno de ser chamado de discípulo de Jesus. Jesus é o autor, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o primeiro e derradeiro. Não existe outro nome. O nome de Maria não está acima do nome de Jesus. O nome de Pedro não está em cima do nome de Jesus. Tantos santos que as pessoas confiam: Santo Expedito, Santo Benedito, São Cristóvão, Santo Antônio. Para que esses tantos de deuses? Deus não está em templos feitos por mãos de homens. Deus habita, Ele quer fazer morada dentro do seu templo, que é a sua casa, é o seu corpo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 3,16 que Deus quer habitar no seu templo, porque o nosso templo, o nosso corpo é morada do Espírito de Deus. Mas no versículo 17, Paulo exortou dizendo que se o homem destruir esse corpo, Deus o destruirá no grande dia de Deus. Você pode usar o seu corpo para se prostituir, para sair com quem que você quiser, no motel, lá no hotel, aonde que você quiser, dentro do carro, na rua, aonde você quiser se prostituir com o seu corpo. Mas vai chegar o dia da prestação de conta. Aí nós vamos ver. O profeta Malaquias escreveu no capítulo 3 e versículo 18: então outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Nós vamos ver a diferença mais uma vez, porque na diferença que houve no tempo do profeta Noé, só 8 vidas que entraram dentro da arca. Uma grande diferença, não é verdade? Na geração de Sodoma e Gomorra, só 3 se salvaram de toda uma cidade, de 2 cidades e 5 cidades circunvizinhas. Só 3 pessoas se salvaram dessa geração. A diferença está aí, entre aquele que serve a Deus de corpo, alma e espírito, e aqueles que servem a Deus somente por interesse. Se eu vou para a igreja, eu dou dízimo se Deus me dá uma casa boa. Só dou dízimo se Deus me dá um carro do ano. Se eu vou na igreja, se Deus fizer isso por mim. Interesseiro, pensando que Deus é agiota, pensando que Deus é banqueiro. Banqueiro é o Papa Francisco, porque o Papa Francisco é dono do banco mais rico do Vaticano, dono mais rico, banco mais rico do mundo. Esse sim é banqueiro. Vai pedir dinheiro para o Papa Francisco, você vai ver que ele vai falar para você. E as pessoas querem usar o nome de Jesus para atribuir os seus próprios interesses, para conseguir as suas próprias eloquências, suas próprias vontades, mas não querem buscar Jesus pelaquilo que ele é. Jó adorava a Deus pelaquilo que ele era. Jó falou na sua calamidade: Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Por certo que vive o Senhor, o meu Redentor, ele se levantará por minha causa. A Bíblia diz que Deus, ele guarda e vela aqueles que temem o seu nome. Em João 8, versículo 31, se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Mas se você não permanecer nessa palavra, Jesus te compara como um homem que edificou a sua casa sobre a areia. Veio o vento, veio as águas fortes, e grande foi a sua ruína, grande foi a sua queda. As pessoas edificam, colocam as suas confianças no dinheiro, colocam as suas casas, as suas confianças nas religiões. Eu faço parte de Deus é amor, não preciso mais ouvir ninguém falar de Jesus. Cuidado para que ninguém vos engane. Aí Paulo continua dizendo:
E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, andando ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Está vendo o que o Paulo está dizendo aqui nas Escrituras? Cuidando que nós não podemos imaginar que Deus, a divindade, seja semelhante ao ouro. Você não vê a igreja católica? Estátua de ouro, estátua de pedra, estátua de barro, estátua de madeira, estátua de prata, estátua de bronze, estátua de todo tipo, porque é comércio que gera dinheiro. Quando Paulo chegou nessa cidade aqui, em Atos 17, tinha um grande comércio, e eles não entendiam, porque estavam idolatrando, e após deuses. A Bíblia diz que a idolatria é pecado de feitiçaria. Corra, sai da feitiçaria, porque em Apocalipse 21 e versículo 8, feiticeiro não entra no céu, idólatra não entra no céu, mentiroso não herdará o reino dos céus. Só aqueles que lavaram as suas vestimentas no sangue do Cordeiro e escreveram seus nomes no livro da vida, para que naquele grande dia seja encontrado por ele. Aí Paulo continuou falando: Aleluia. mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, todos vocês. Deus não levou em conta o tempo de ignorância que você há muito tempo tem andado nessas imagens de escultura, na sua ideologia humana. Deus não leva em tempo a ignorância sua, mas Deus quer que você ouça a mensagem do Evangelho e se converta aos caminhos de Cristo, porque nós não pregamos placa de igreja, nós estamos anunciando a salvação que somente há no nome de Jesus. Se você vir aqui me perguntar que igreja que eu sou, eu vou dizer para você: a igreja é esta que visita os órfãos e os viúvas. Esta é a igreja verdadeira de Cristo, imaculada. É a igreja que está pregando o Evangelho, que se sensibiliza pela situação do necessitado, porque o homem precisa ouvir Jesus, precisa ouvir que Jesus está voltando. Se você morrer no catolicismo, você vai para o inferno. Se você morrer na igreja evangélica e não se converteu, não nasceu de novo, você vai para o inferno, porque religião não te salva. Quem salva é Jesus. Corra para salvar a sua alma, porquanto tem determinado um dia, Deus já determinou um dia, em que com justiça há de julgar os vivos e os mortos. A Bíblia diz lá no profeta Daniel, no capítulo 12, versículo 2, muitos que dormem do pó da terra, uns ressuscitarão para a vida eterna, e outros para o desprezo e vergonha eterna. O corpo, ele vai ressuscitar da sepultura. A Bíblia diz que o mar vai ter que dar conta das almas que o mar tragaram. O cemitério, muitos vão ter que ressuscitar para comparecer ante o tribunal de Cristo, e todos serão julgados conforme as suas obras. Ninguém vai passar desapercebido diante de Deus, ninguém vai ser inocente, porque a Bíblia diz que Deus não tem o pecador por inocente. No profeta Ezequiel, no capítulo 18, a Bíblia diz que Deus não se compraz, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se arrependa e se converta de todo o seu mau caminho. Deus quer que você se converta enquanto é tempo, porque aquela geração de Noé estava desapercebida, só pensava em comprar, casar e descasar. A coisa mais normal que se vê hoje é divórcio, e Deus abomina essa abominação, esta situação de divórcio, porque Deus foi testemunha entre o homem da sua mocidade com a sua esposa, da qual ele usou de deslealdade. Deus fez homem, macho e fêmea. O que Deus ajunta, a Bíblia diz em Gênesis 3, o homem não separa. Se Deus te colocou para você andar do lado da sua esposa, seja fiel a ela até a volta de Cristo ou até a morte. Mas se você não for fiel com a sua esposa,
E se você largar ela para ficar com outra mais nova, você é um adúltero. E a Bíblia diz que adúltero não entra no céu. Eu estava numa igreja e eu fui falar para um pastor que ele estava em tal situação de adúltero e ele não quis receber a correção de Deus. E ele falou: a minha esposa, a minha ex-esposa, ela está ficando com um e com outro, prostituindo. E eu falei assim: ela vai dar conta de todos os atos pecaminosos que ela atribuir para consigo nesta vida, naquele grande dia. Mas se você tem compromisso com Cristo, se você está tendo um rebanho para cuidar, você tem que dizer não para o pecado. E você tem que dizer não para essa nova futura esposa que você está indagando em seu coração. Mas ele falou para mim: sai daqui, porque quem manda aqui sou eu sou o pastor presidente. Está cheio de pastor em adultério, em cima do púlpito, em cima do altar, dizendo que é homem de Deus, profetizando e falando revelação, que mais parece adivinhação. A Bíblia diz lá no profeta Isaías, que eles estão falando palavras que Deus não mandou falar, profecia que Deus não mandou ninguém dizer, e eles estão falando, porque o espírito do erro, do engano, o espírito da mentira tem falado na boca deles. E eu fui corrigir ele não aceitou a correção de Deus. E eu falei para ele: pois bem, mas a Bíblia diz no profeta Ezequiel, no capítulo 30, que ele saberia que houve um profeta no meio deles, quando Deus tirasse. Deus me tirou daquela igreja para pregar a sua palavra nas ruas, nas praças, porque este é o verdadeiro evangelho. Porque de graça eu recebi e de graça estou dando. Aleluia! Não cobro para pregar o evangelho, como esses pastores mercenários estão fazendo. Estão cobrando para pregar o evangelho que salva. Aleluia! Mas eles vão prestar conta com Jesus Cristo, não é com o homem. Eles falam: traz o seu dízimo para a casa de Deus, traz a sua oferta para a casa de Deus. Os apóstolos que eu conheço, Paulo, Pedro, João, Tiago, Judas, Estevão, Filipe, Bartolomeu, Barnabé, os apóstolos, esses apóstolos, em nenhum momento eu ouvi eles falar: traz o seu dinheiro, que Deus vai te dar uma casa, traz o seu dinheiro, que Deus vai te restaurar a sua família, traz o seu dinheiro, que Deus vai restituir o seu casamento, a sua vida financeira. A Bíblia diz que eles falaram: arrependei-vos, salvai-vos dessa geração perversa, adúltera e maligna. Aleluia! Porquanto Deus já tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Muitos querem colocar a história de Jesus como apenas uma história, uma ficção, que Jesus Cristo não ressuscitou. A Bíblia diz que 500 pessoas, 500 testemunhas viram Jesus subir para os céus. E as pessoas falam que Jesus Cristo não ressuscitou. Aleluia! Se arrepende enquanto é tempo. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto Ele está perto. Porque Deus vai vir para julgar as nações. Os povos, vai julgar todos que estão debaixo do céu e os que estão debaixo da terra. Ele vai vir para com juízo